Oi, eu sou o sobrevivente e de todos os problemas do Brasil, um é o que talvez seja o pior de todos, que é a segurança. Ou melhor, a falta de segurança que a gente tem aqui. Os dados mais recentes são de 2024. A gente teve 44.127 mortes violentas intencionais, 745.333 ocorrências de roubos, sem falar os que não foram registrados, o que não foram feitos boletim de ocorrência, quase 1 milhão de aparelhos roubados e furtados, 2,1 milhões de casos de estelionato. É muita coisa, né? E isso gera um sentimento de insegurança na maioria das pessoas. Para algumas, sair de casa é um verdadeiro terror. Outras, infelizmente, estão até acostumadas com isso. Com essa situação toda, vários pré-candidatos estão começando a se organizar e a divulgar as medidas que serão feitas contra a criminalidade. A gente tem o Lula com a lei antifacção, tem o Flávio Bolsonaro com o Brasil Sem Medo, o novo plano de governo dele na área da segurança inspirada no Bukele, e também o Renan Santos com o famoso Prendeu, Matou. A gente vai dar uma olhada em cada um deles e refletir qual seria o melhor para o Brasil. Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse conteúdo, e se você comentar um oi sobrevivente, eu vou curtir o seu comentário em até 24 horas. Ou você curte, ou eu vou assaltar você essa noite. Não, tô brincando. Ou será que não? Vamos começar com o projeto do Lula. Lembrando que o Lula ainda não lançou um pré-plano de governo falando sobre segurança pública. Até então, a gente só consegue se basear pelo que ele fez nesse último mandato, que foi o projeto da lei antifacção. Provavelmente não vai ter mais novas medidas em segurança num próximo governo do Lula. Pelo menos ele não vai anunciar, imagino eu, algo diferente do que ele já anunciou nesse mandato. A ideia talvez seja apenas colocar mais em prática ainda a lei antifacção e outras medidas. Caso você não saiba, em março desse ano, Lula sancionou a lei antifacção, originária do PL 5582 de 2025 do Executivo. A lei antifacção do Lula aumenta penas para participação em organização criminosa ou milícia, com líderes podendo pegar de 20 a 40 anos de cadeia, dificulta também a progressão de regimes para faccionados, ou seja, aquela galera que começa no regime fechado, depois vai utilizando tornozeleira eletrônica, depois está livre e vai só dormir na cadeia, dentre outras formas de progressão. A lei também cria mecanismos de apreensão prévia de bens e confisco de recursos para asfixiar financeiramente as facções. O projeto dele é muito voltado nessa ideia de impedir que as facções ganhem dinheiro e com isso, na teoria, a violência vai diminuir. Cria também novos tipos penais, tem uma proteção reforçada a juízes, promotores, policiais, militares e familiares contra ameaças de organizações criminosas. O projeto também moderniza a investigação e compartilhamento de inteligência entre as diferentes polícias. O Lula também investiu no programa chamado Brasil contra o crime organizado, e isso em maio desse ano. Pelo decreto 12.966 desse ano, o governo criou o programa com previsão de investimentos na casa de 960 milhões a 1 bilhão para inteligência policial. Isso para combater o crime organizado, para asfixiar financeiramente as facções, mais uma vez esse termo, para qualificação de investigações e enfrentamento da subnotificação, que é um problema real aqui no Brasil, e também a integração entre forças federais, estaduais e municipais. As medidas são bem parecidas com as da lei antifacção, é praticamente um reforço delas. Essas medidas do Lula são consideradas interessantes por alguns, mas também são duramente criticadas por outras pessoas, principalmente por focar muito na questão que causa o crime, mas não combater o crime presente na sociedade atualmente. No final das contas, a galera quer mais ver bandido indo pra vala mesmo. É um sentimento de injustiça tão grande que as críticas vêm de não tentar resolver as causas, mas de parecer deixar o crime do jeito que tá agora, como se o Lula quisesse isso. Outra crítica também foi o atraso do Lula para tomar medidas em relação ao crime organizado. Ele só começou a se importar com isso depois que o Trump começou a querer classificar o PCC e o CV como terroristas, e o Trump realmente fez isso. A ideia é que o Lula poderia ter feito desde o início do mandato, ou desde mandatos anteriores, esse combate ao crime, mas ele só fez agora, e só fez por pressão, não porque se preocupava com a segurança de ninguém. É o típico comentário que a gente vê em vídeos de anúncios da lei antifacção. A gente tem esse vídeo aqui, por exemplo, da assinatura da lei antifacção. Um projeto de lei com urgência urgentíssima ao Congresso Nacional, que é um projeto de lei antifacção. Ou seja, nós vamos mostrar como é que se enfrenta as facções aqui nesse país, como é que se enfrenta o crime organizado. Enfim, vamos ver os comentários aqui. Primeiro presidente que faz lei contra si mesmo. Teve 19 anos de presidência e vai fazer isso quando tá chegando a eleição. Bolsa Facção, quer apostar? A própria facção fazendo um projeto de lei de antifacção. Aí tem coisa, ele não vai fazer uma lei que prejudique ele mesmo, sendo ele chefe da maior facção, que é o PT. Então deu pra ver que a crítica é justamente essa, do Lula ter sido presidente durante vários e vários anos e só no final
final disso tudo o cara se importar em passar algum projeto que combata o crime organizado. Já falando do Flávio Bolsonaro, ele divulgou as medidas de segurança que serão colocadas em prática, nas palavras dele, em um futuro governo. É um projeto de segurança, ou no caso, uma proposta de segurança. Ele chamou isso de Programa Brasil Sem Medo, e foi um programa baseado nas medidas tomadas pelo Bukele, lá em El Salvador, considerando facções como narcoterroristas, reduzindo a maioridade penal de 18 para 16 anos, criando mega prisões no estilo de El Salvador, construindo novos presídios federais de segurança máxima, dobrando o número de presídios federais de 5 para 10, e também a criação de um sistema chamado Treva para gerar 500 mil novas vagas carcerárias em 4 anos. Isso para resolver o déficit carcerário que a gente tem aqui, ou seja, a gente tem gente condenada demais para prisão de menos. A proposta é criar mais prisões e reajustar as prisões que já existem para caber mais gente e prender mais gente. Ele também sugeriu o fim da progressão de pena para crimes hediondos, castração química para monitoramento eletrônico de agressores, um sistema nacional de reconhecimento facial, reforço nas fronteiras e portos, auxílio às famílias de vítimas, endurecimento contra a receptação de celulares, armamentos pesados para as forças de segurança, e aqui já é um plano de governo focado mais na punição do que na prevenção, que é o que normalmente a galera da direita vê como solução para tudo isso, que não é para ficar buscando maneiras bonitas de impedir as pessoas de se tornarem criminosas. Coisa como educação, flores, aquele discurso de que, na verdade, o crime se combate na infância. A ideia aqui é que a maneira de fazer a segurança de um país é com pulso firme. Outros, inclusive, dizem que a melhor maneira de prevenção é justamente essa, botando o bandido na cadeia, e não tentando salvar alguém de virar bandido. O Flávio Bolsonaro fez um evento para divulgar esse novo plano. A gente tem aqui o Vem com Fé, lançamento Brasil Sem Medo, no canal oficial aqui do Flávio Bolsonaro. Basicamente, o cara fez uma palestra explicando ponto a ponto esse projeto de governo dele, esse projeto de segurança do governo dele. Foi um evento de 1h20, mais ou menos. Tá aqui, inclusive, o Sérgio Moro, ora amigo, ora inimigo da família Bolsonaro. Enfim, ele quis criar um contraponto ao que o governo Lula vem fazendo. Por último, a gente tem o Renan Santos. O cara ficou muito conhecido pelo slogan de Prendeu, Matou, que é uma espécie de resumo do plano de segurança dele. É algo muito reforçado pelo partido, inclusive. Aí é prendeu, matou, é prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou, resistiu, matou, atendeu bem, prendeu, prendeu, matou, 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 prendeu, e prende, mata, e prende, mata, e prende. Nos comentários, prefiro a ideia do coliseu de bandidos. Tá ao contrário. Tá ao contrário em relação aqui, né? A esquerda criando toda uma tese para proteger os brasileiros do crime organizado e a direita, na teoria, sendo efetiva a esse ponto. Às vezes só precisamos fazer o básico que funciona. O que tem de errado? A resposta mais óbvia é quase sempre a certa. O básico que funciona. O básico que funciona. É o Salvador que o diga que o simples resolve. O Renan Santos é um pouco direto nas medidas que diz que vai tomar, como eliminação das ocupações territoriais, das facções em até 1 ano. O cara promete retomar em no máximo 1 ano todos os territórios dominados pelo PCC, pelo Comando Vermelho, por milícias e outras organizações criminosas, e para isso ele defende o uso integrado do Comando Central das Forças Armadas, mais as polícias em operações de grande porte. Ele também defende a tese do direito penal do inimigo. Basicamente, significa tratar os criminosos não como cidadãos comuns com todos os direitos perfeitinhos, com todas as garantias processuais, mas como verdadeiros inimigos do Estado, com penas mais pesadas, um menor espaço para defesa e o foco em prisão ou neutralização. Essa neutralização aqui, você já sabe o que significa. Além disso, ele sugere um endurecimento penal geral, mais a redução da maioridade penal, coisa que o governo Lula não toca. Já o Flávio Bolsonaro e o Renan são a favor dessa redução. Tem também a retomada de territórios para o Estado, e ele defende uma abordagem muito mais militarizada e de confronto direto do que a maioria dos outros pré-candidatos. Para o Renan Santos, o crime organizado é um inimigo interno que deve ser tratado com guerra, não apenas com leis mais duras ou programas sociais. Ou seja, não apenas como o Flávio Bolsonaro quer ou como o Lula quer. Sobrevivente, desses 3 planos aí para a segurança do país, qual é o melhor, cara? Qual é a melhor opção que a gente tem? E aqui vai depender da sua visão ideológica. Se você acredita que o jeito certo de combater as facções é ferrando os esquemas financeiros delas, você talvez ache a visão do Lula interessante. Isso aqui entra mais a questão de direitos humanos e combate aos negócios ilegais. Seria uma espécie de batalha financeira, principalmente contra a lavagem de dinheiro e sonegação de impostos. Não necessariamente
basicamente uma troca de tiro constante. Se você acredita que tem que punir bandido mesmo de forma ativa, provavelmente você acha a visão do Flávio mais interessante, porque é uma série de medidas que são mais punitivistas, mas nada tão absurdas assim, mas isso aqui é questão de opinião também. E se você acredita que a gente chegou num nível que não tem mais como combater o crime sem guerra mesmo, aí você vai concordar mais com a visão do Renan. Para muitos, é uma visão bem perigosa, principalmente em relação a direitos individuais. Para outros, é algo que é muito necessário para o Brasil de hoje, no pique de não se faz um omelete sem quebrar alguns ovos. O ponto de vista mais próximo que a gente tem é o do Bukele. O Nayib Bukele é o presidente de El Salvador desde 2019 e ele foi reeleito em 2024 com mais de 80% dos votos, é muita coisa. Ele implementou uma das políticas de segurança mais pesadas e controversas da América Latina, conhecida como Guerra contra as Pandillas. Sim, eu não sei falar espanhol, não fiz Duolingo nisso. Guerra contra as Pandillas. Enfim, contra as gangues. O El Salvador era considerado um dos países mais perigosos do mundo, quase numa situação de guerra civil de baixa intensidade. As gangues MS-13 e Barrio 18 controlavam territórios inteiros. Tinham zonas vermelhas onde o Estado praticamente não entrava. É quase como se essas gangues sequestrassem a população de bem. Sobrevivente, mas o que o Bukele fez então, cara? Ele fez um plano de controle territorial. Basicamente, um aumento da polícia e militares nas ruas, operações de inteligência e quebra das tréguas com as gangues, coisas que os governos anteriores tinham feito. Sim, os governos anteriores de El Salvador tinham um acordo com as gangues. Ele também colocou o país em estado de exceção. Ele decretou isso em março de 2022, depois de um pico de pessoas que foram, enfim, removidas da existência. Essa foi a medida mais radical. Ele suspendeu vários direitos constitucionais, como devido processo em muitos casos, permitiu prisões em massa sem mandado judicial tradicional e colocou mais de 85 mil pessoas atrás das grades, a grande maioria suspeita de pertencer ou colaborar com gangues. Além disso, foi criado mega cárceres, mega prisões de alta segurança, especialmente o CECOT, que é o Centro de Confinamento do Terrorismo, ou em espanhol, Centro de Confinamento del Terrorismo. Eu já falei que eu não fiz Duolingo. Que é basicamente uma prisão gigante que abriga dezenas de milhares de detentos em condições muito rigorosas, inclusive sem comunicação com o mundo exterior em muitos casos. O resultado disso tudo, isso aqui é o pico de homicídios em El Salvador, em 2015. O Bukele assumiu aqui em 2019, isso é como está o país agora, ou aliás, ano passado, em 2025. Uma mudança bem drástica na violência do país, né? Olha só como funciona uma das prisões de El Salvador. Eles não saem nunca do pavilhão. Uma vez por dia o cara sai da cela acompanhado, vai pro corredor, faz 15 minutos de alongamento acompanhado e volta pra cela. O cara entra, ele passa por 15 dias numa solitária. Eu fiquei uns 5 minutinhos na solitária ali pra sentir o clima. É difícil, tá? Bem ruim. Não tem cabelo e todo mundo usa a mesma roupa, que é uma cueca branca e uma camiseta branca pra dentro da cueca. Pra tu descaracterizar o cara e ficar... Então tá todo mundo careca com a mesma roupinha. Detalhe, esses 15 dias que eles ficam na solitária, assim que chegam é enlouquecedor, certo? E aí várias organizações dos direitos humanos vão lá defender, dizendo que isso não é correto, que isso é crueldade. E aí mesmo assim o Bukele disse, vai ser desse jeito. Se não quiser vir pra cá, é só não cometer um crime, é só não se aliar com uma gangue. Não tem colchão, como o pessoal falou, é a questão da comida. Os caras comem arroz, frijoles, tortillas. Sempre. A mesma comida. Sempre. Arroz, toma e come. feijão e uma massinha. E uma massinha. E não tem proteína? Eu fiz exatamente essa pergunta e eu adorei que a gente conseguiu filmar isso. Eu olhei pro diretor do presídio, que ele tava nos apresentando, eu falei assim, não tem proteína? E o cara olhou pra mim e falou, pra quê? Pra eles ficarem fortes? Bicho. Enfim, ele falou, não, uma piada. O motivo real é o seguinte, o Bukele desceu a ordem que quando o cidadão mais pobre de El Salvador comer frango todos os dias, a gente vai começar a pensar em mandar frango pra cá. Vai piorar muito. Não pode falar. Pode trocar uma ideia? Se falar, acontece o quê? É pra solitária. Vou responder a mesma coisa que o diretor do presídio. Não acontece muito. Ninguém aqui desrespeita. O cara entende rápido o que é pra ficar. As maiores críticas sobre tudo isso é justamente vinculando o fato da pessoa estar presa a ser tratada de forma desumana. É justamente aí que os direitos humanos chegam. E esse é um confronto que, se algo assim acontecesse no Brasil, a gente demoraria muito tempo pra poder chegar numa espécie de acordo ou dificilmente chegaria. Então você entra um puta silêncio no lugar. Isso que me impactou. Eu entrei lá, tinha milhares de pessoas. Que isso, cara. Me olhando, tudo tatuado com cara de psicopata, me olhando, e o cara falando assim, ó, que esses vagabundos, não sei o que, etc. Tem outros pontos aqui também. 5 coisas que impressionam ao entrar no CECOT. A luz nunca apaga. Eu sei por quê.
Por quê? É pra estressar a glândula pineal dos presos. É? Um doutor que veio aqui, ele falou que é pra isso. Segundo ponto, não tem colchão, é cama de alumínio. Terceiro ponto, não pode falar. Tu vê um que outro cochichando alguma coisa rapidinha, mas é um silêncio fulcral. Eles não comem carne, porque o presidente de El Salvador deixa claro que só vamos dar carne para um prisioneiro quando toda a população de El Salvador tiver dinheiro para comprar carne todos os dias. O cara virou para mim e falou assim, por que eles vão comer? Para ficar forte? Tem outros pontos, né? O cara passa 15 dias na solitária para dar uma adaptada quando chega. É uma cela normal, só que muito pequena e com zero luz. Outra coisa que vai chocar, como é que é o banho de sol? Não tem. Nunca mais. Nossa, então a vitamina D do cara vai lá pro chão. Nunca mais. Você vai passar o dia inteiro na cela e você vai sair meia horinha por dia para uma fisioterapia acompanhada no corredor do pavilhão. No corredor mesmo? No corredor do pavilhão. Como é que é a visita da família? Não tem. Nem do advogado. Por isso que muita gente questiona os direitos, né? Claro. Ele fala que não se importaram, que quem questiona ele não se importava com os direitos das vítimas. A pergunta que fica é, você consegue imaginar algo assim acontecendo no Brasil? Ou você conseguiria concordar com algo assim acontecendo? Muitos gostam das medidas do Bukele. Outros dizem que não fazem sentido para um país do tamanho do Brasil. Afinal de contas, El Salvador é um país bem pequeno. Outros criticam a questão dos direitos humanos mesmo. De até que ponto é justo ou é humano tratar outro ser humano dessa forma. Dizendo que sem um processo legal, muita gente inocente pode ter ido de Americanas ou até mesmo ter sido presa. Ou que muita gente culpada também não merecia esse tratamento. Aí já é uma questão ideológica. Mas sobrevivente, proposta todo mundo pode fazer, né, cara? Uma coisa é conseguir aprovar essas propostas na prática, porque a gente tá em período eleitoral e aí qualquer um pode falar qualquer coisa, né? Mas quando se tornar presidente, aí é outra realidade. E é verdade, eu concordo contigo nesse ponto. É importante a gente ficar de olho nisso. É algo que eu escuto com frequência do Renan Santos, que falar bonito é uma coisa, mas ter articulação para fazer as coisas funcionarem é outra. Ou que eu escuto também do Flávio Bolsonaro, que unido com o Centrão é fácil aprovar medidas, principalmente terríveis para a população. Ou que eu escuto sobre o Lula, que ele parece nem ligar para a criminalidade, que só pensa em programa social, que parece, na verdade, defender bandido. É aqui que entra a famigerada governabilidade. Claro que isso são projeções, são percepções. Na prática, a governabilidade vai depender de inúmeros outros fatores também, principalmente da capacidade de fazer acordos. E aí eu te pergunto, qual dos 3 pré-candidatos conseguiria mais essa proeza? Apesar de tudo, a criminalidade violenta tem diminuído com o tempo. Entre 2014 e 2024, a taxa de homicídios caiu cerca de 33%, mas já para roubos, furtos e golpes online, as coisas estão bem mais complicadas. Para você, qual o melhor plano para a segurança pública até agora? Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário. Eu quero agradecer ao Cauê Abruzio, ao Adriano, ao Woodson, ao Matheus, ao Guilherme, ao DJ Pooper, ao Leandro Borges, ao Demis, ao Guilherme Steck, ao Ghost Inet, ao Capivarilson Motorista, aos Guerreiros Z, ao M. Samuel, ao Willow, ao Grow Pulga, ao Alguém, ao Cauê, ao Guilherme Rodrigues, ao Daniel Roberto, ao Riquelme Klein, ao Senhor Mistério, ao Jason Torran, ao Barchi, ao Pedro Henrique Marques de Oliveira, ao Danilo FS, ao Antônio Lúcio, ao Willow S, ao Ecstasy, ao Dr. Herbert, ao Jonathan, ao Caio Duque, ao Luke Furix, ao Ismael Neves, ao Matheus Flores, ao Shows, ao Grove Lake, ao Anônimo, ao Luca Nonino, ao Claubert Ismael, ao Eduardo Gonzalez, ao DWLTZ, a Tossen, ao Jean, ao Robson Cedras, ao Topzera, ao Anderson Olindo, ao Rafael Gonzaga, ao Polo, aos Anatas, ao Eduardo, ao M. Chris, aqui e a cada um dos membros desse canal, membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso servidor no Discord para maiores de 16 anos, acesso aos nossos mini cursos de sobrevivência no Brasil. São 3 planos diferentes, você consegue ter informações deles aqui embaixo. Seria uma honra ter você como membro aqui do canal, mas não se endivide, não comprometa sua renda comigo, pelo amor de Deus. Muito obrigado por tudo, um forte abraço, um beijo pra você.